Péssima noite pra vocês, meus amiguinhos corajosos. Guardem bem essas palavras. A todos aqueles que nunca viram um velório, o rosto pálido de um cadáver. A todos aqueles que não acreditam em almas penadas. Ao saírem deste canal, que devem passar por ruas escuras sozinhos, ainda há tempo. Não assistam a esse episódio. Vão embora! Tá, alguém tem que fazer algum barulho, alguma coisa? Tarde demais! Vocês não acreditaram! Querem mostrar uma coragem que não existe! Pois então fiquem! Sofram! Assistam! Eu quero ver o filme, o melhor podcast sobre Brasil, cinema e cinema brasileiro. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Eu estou chocado, estou chocado. Achei maravilhoso, maravilhoso. E estamos aqui hoje reunidos nessa sexta-feira de noite. À meia-noite em ponto, a gente está se reunindo para discutir o episódio 70, que é sobre o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, como sempre. Comigo hoje estão o Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Boa noite e boa meia-noite. E aí, Leonardo, tu viajou muito esse ano, me conta. Tu gosta de viajar? Eu gosto de viajar, cara. Cada vez mais. Qual a tua coisa favorita em viajar? Coisa favorita? Estar em movimento. Da viagem. Estar em deslocamento. Tu gosta daquele momento que tu não é ninguém, tu é só uma pessoa dentro de um veículo anônima? Não, porque pessoas anônimas? Porque eu nunca sou um anônimo, eu sempre sou alguém. As pessoas sempre me reconhecem. Gente do céu. Comigo também está Wagner Nascimento. O que é a vida? É o princípio da morte. E o que é a morte? É o fim da vida. E o que é a existência? É a continuação do sangue. E o que é o sangue? É a razão da existência. Perfeito. Eu não poderia dizer isso melhor. Eu tava na dúvida se eu fazia esse discurso ou o outro, daí eu fui pelo da bruxa. E pra fechar o elenco, hoje a gente tá com o elenco reduzido, a Bibiana não pôde participar hoje, tá? Teve obrigações superiores. Quer dizer, nada pode ser superior ao podcast, porém... É verdade. Hoje ela está com outras tarefas, a meia-noite a fazer isso. Então, Alexandre Rossi, fechando o elenco clássico. Bom dia, boa tarde e especialmente boa noite, ouvintes do Quero Ver o Filme, a comunidade mais desalmada do Brasil. Nossa. Desalmada. Se pegar todas as aberturas, o Alexandre já partiu para ofensas com o nosso público faz tempo. Né? Não, o Alexandre, ele gosta de destruir o público, assim. Ele tem essa carinha, mas ele gosta de chinelear o público. É um carinho especial com os nossos ouvintes. Bullying agora virou sinônimo de carinho. Olha. Bom, disso tu entende bem, né, Leonardo? Nossa Senhora. E é com este clima que nós seguimos. Eu vou ter que fazer um aviso, a gente vai fazer spoiler do filme inteiro. É um filme que saiu em 1964, tá? Então tu teve tempo pra ver. Eu imagino. Mas por algum acaso tu não viu e te importa, vai lá assistir o filme. Eu acho que vale a pena, mas enfim, aí nós vamos discutir mais além se isso é verdade. O filme, até agora não citei o nome do filme, é A Meia-Noite Eu Levarei Tua Alma, clássico do Zé do Caixão, filme de estreia dele. Também primeiro filme da trilogia Zé do Caixão, que centraliza ele como personagem principal. Que eu não lembro de cabeça agora, eu lembro que é A Meia-Noite Levarei Tua Alma, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver e o terceiro não sei qual é. Eu vou fazer fact-checking ao vivo. Não era uma coisa do demônio? Encarnação do demônio. Não, Encarnação do Demônio é de 2008, mas acho que não. Enquanto você checa, só uma observação. Ele é o filme de estreia do Zé do Caixão, mas não é o filme de estreia do Mujica, tá? Do Mujica. Porque ele já tinha dirigido, acho que 2 filmes antes. É o filme de estreia do personagem, né? Zé do Caixão. Não, é o Meia-Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver e O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Zé do Caixão. Não, o que eu vi que o Encarnação do Demônio é o que fecha a trilogia. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver e Encarnação do Demônio. Tá. Enfim, há controvérsias, não de minha parte, mas a internet não tá ajudando. Então, Zé do Caixão, assistam, ele tem um monte de filme, mas
foca nesse por enquanto, porque a gente vai falar dele. Sem mais delongas, bom, José Mojica Marins é o nome real do Zé do Caixão. Veio a falecer, acho que começo de 2020. Meio que uma perda, assim. Não faz tanto tempo. E ao longo da carreira ele fez dezenas de filmes. Ele inclusive tem um filme por sair ainda, eu acho. Que ele faleceu com um em progresso que tá sendo terminado ainda. 19 de fevereiro de 2020 ele morreu. E além disso, os direitos desse filme que a gente vai falar, eles foram, acho que, negociados com 2 produtoras e estão sendo feitos 2 remakes, um mexicano e um, acho que, estadunidense. É verdade. Os direitos americanos foram comprados por um ator, inclusive. Não, foi o Elijah Wood. É verdade. Que loucura. Eu não sei se eu tô preparado para o Zé do Caixão americano, mas... mexicano eu tô um pouco mais preparado. Acho que faz mais sentido. Mas enfim, a história de A Meia-Noite Levarei Sua Alma é Zé o coveiro de uma pequena cidade muito supersticiosa. Hoje tem muitas palavras complicadas aqui, tá? Então eu vou me puxar. Supersticiosa, cansado das choradeiras em enterros, de não poder comer carne na Sexta-feira Santa e costumeiramente atacando pessoas no bar. Zé quer continuar sua linha sanguínea, porque só o sangue importa. Mas sua esposa Lenita não pode ter filhos. Zé então passa a realizar avanços para cima de Terezinha, esposa de seu amigo Antônio. Após receber um não de Terezinha, Zé decide que Lenita deve morrer e a assassina usando uma aranha. Numa cena maravilhosa. Como a polícia não encontra provas para prender Zé, ele segue livre. Zé, junto com Antônio e Terezinha, visitam uma cigana. Geralmente, no Arraste pro Inferno, a gente também teve que fazer um parênteses. Cigano é uma palavra que a gente sabe que não se usa mais, é ofensiva, porém é a linguagem da época. Nós vamos aqui tomar a liberdade poética de citar como tá no filme, mas a gente reconhece que não se usa mais. Esse filme é bem ofensivo para a sensibilidade atual, né? E propositadamente, né? Meio que de propósito. Eles visitam a cigana para prever o futuro do casamento do Antônio e da Terezinha, mas ela prevê que a linha da vida do Antônio chegou ao fim e eles nunca se casarão. Zé o ofende dizendo que é uma charlatã, mas mais tarde, ao ir beber algo com Antônio, Zé o ataca estrangulando-o dentro da banheira. Zé leva um pássaro de presente a Terezinha, que fica justificadamente perturbada, e após ele se avançar mais uma vez, ele acaba estuprando-a, ela fala que foi desgraçada por Zé e promete se matar e voltar para mandar a alma do Zé para o inferno. Zé ri, mas no dia seguinte ela é encontrada pendurada em uma forca, tendo cometido suicídio e não acusado ele, que surpreende todo mundo, porque a essa altura do filme todo mundo acha, ele é assassinado, só precisa que alguém acuse pra gente prender. Por que eles esperam isso? Não sei também, mas enfim. O médico legista lá, que tá investigando tudo, começa a suspeitar do Zé, que invade a casa dele, fura os olhos dele com os dedos e coloca fogo no bom doutor. Apesar de todo mundo da cidade suspeitar de Zé, ele continua impune e se prevalecendo sobre todos da cidade. Na Noite dos Mortos, Zé está no bar costumeiro, com a Maria, que ele fica chamando Maria, me serve! Zé está no bar quando uma jovem que visita seus parentes, Marta, precisa atravessar parte do cemitério de noite, na Noite dos Mortos, o que todo mundo nega fazer companhia para ela porque são muito supersticiosos e traz má sorte e tal. Zé se prontifica e acompanha ela. No meio do caminho, a cigana ressurge e o ameaça dizendo que esta noite todos que ele matou e o diabo vão vir para recolher a alma dele. Zé se despede de Marta e, apesar de não acreditar, vai desmanchando conforme as presságios da cigana vão se confirmando um a um. Ele ouve passos, ele vê ventos, ele ouve uma coruja, ele cruza com um gato preto. Ele vê ventos? Ele vê ventos. Sim, as árvores se mexendo, né, Leonardo? Pô. Tá. Eu sei que tu não tem crédito. Não, tô brincando. Após ver Antônio zumbi, Zé invade o mausoléu onde estão enterrados Antônio e Terezinha e abre seus caixões. Um deles é de papelão, inclusive. Constatando que eles estão de olhos abertos.
Mais tarde, após ouvir um barulho, muito barulho, no fundo do mausoléu, os moradores vão ver o que diabos está acontecendo ali e encontram Zé horrivelmente desfigurado e de olhos esbugalhados, morto, e nesse exato momento o sino toca meia-noite. Fim. E antes de mais nada, Alexandre, temos curiosidades para esse filme? Sim, temos. Curiosidades do IMDb. Até fiquei surpreso, porque nos últimos filmes eu não tinha achado tanta curiosidade lá, mas esse filme tem algumas. Então eu anotei só algumas das que tem lá, tem mais lá. Então é o seguinte, com exceção de 2 cenas externas, todo o filme foi rodado dentro de um estúdio de 600 pés quadrados, não sei, eles botam em inglês lá, né, square feet, mas equivale a mais ou menos 55 metros quadrados, eu fiz a conversão ali. Então é um estúdio de 55 metros quadrados em São muito Paulo. Pequeno. É muito pequeno. O diretor José Mujica Marins desempenhou o papel do Zé do Caixão, mas não era a ideia original. Ele desempenhou esse papel depois que o ator, que tinha sido escalado, desistiu, né? E ele vestiu seu melhor terno preto e acrescentou uma cartola, né? E aí virou personagem lendário. O look não faz o menor sentido e é maravilhoso. Sim. E ele tem uma capa também, né? Uma capa curtinha da casa, é muito estiloso. Ele tinha. Se veste assim. Não sei, cara. Ele tinha a unha do dedão muito comprida, e daí a maquiagem do filme acrescentou unhas artificiais nos outros dedos, né? Nossa. E uma curiosidade que não estava no IMDb, mas que eu pesquisando depois encontrei, é que o Zé do Caixão foi um personagem que surgiu num sonho, num pesadelo do Mujica, que ele sonhou com um cara de cartola e terno e capa, que era um pesadelo, não sei se o cara levava ele pro caixão ou uma coisa assim, sabe? E daí ele acordou apavorado, mas ele anotou tudo. Esse filme foi lançado numa época que o Brasil tinha dissolvido o Conselho Nacional de Censura e deixado as decisões para os estados, para cada estado. Então aconteceu que esse filme foi totalmente banido em alguns estados e foi exibido com muito sucesso em outros. Porque alguns dos comitês de censura eles estavam mais preocupados com a representação, com o que eles consideravam ser blasfêmia, do que com as representações de violência no filme. O que pegava para quem censurava ali era mais a blasfêmia, assim, contra, imagino, religiões e tal, do que a violência do filme. Embora não tenha sido usado esse nome nas legendas do filme em inglês, o personagem Zé do Caixão ele ficou conhecido como Coffin Joe fora do Brasil, né? Sim. E a última curiosidade é que esse foi o primeiro filme de terror do Brasil. Não sei, eu acho que é verídico, já ouvi isso em mais de um lugar, mas não sei até quando a gente pode medir isso e tal. O quanto dessa história existe ou foi perdida, ou... Mas com certeza tá entre os primeiros e é pioneiro, assim, inclusive... Aí eu vou puxar rapidinho só pro meu lado a coisa. Eu já vou falar rapidamente das minhas primeiras impressões também, que é como esse filme é pensado para ser visto num cinema, e é uma sessão toda, é uma experiência. Ele tem introduções, tem interlúdios e coisa e tal, meio que quase como, assim, obviamente em outra época e era pensado mais como um espetáculo, mas é o que o Grindhouse meio que tentou recriar e fracassou, né, horrivelmente. Mas aquele negócio de, vamos criar uma experiência com os trailers e coisa, e o Zé do Caixão, meio que a marca registrada dele já ia fazer isso meio de cara, assim, nesse filme especificamente, e é genial. Mas daí eu vou só falar rapidinho aqui, vou dar uma manchete do que eu vou, da onde eu tô nesse filme. Não, peraí, antes disso, Alexandre. Diga. Esse filme faz parte do bloco Cinema Nacional. Sim. Esse filme fecha o caixão do nosso bloco de cinema nacional. Então, como eu falei nos últimos episódios, a gente estava aqui no mês temático, né, de filmes brasileiros, e como eu sempre disse, eu tentei escolher filmes de mais variados gêneros, né, e desses filmes que eu escolhi, 2 deles, o primeiro e o último,
são filmes que eu nunca tinha visto, mas que eu sempre tinha ouvido falar muito, assim. E para ser sincero, assim, confessando a minha ignorância, eu nunca tinha assistido nada do Zé do Caixão, assim. Só eu também não. Obviamente conhecia o personagem e já tinha ouvido falar muito desse filme especificamente, que é um filme que eu vejo que é muito cultuado pelo menos por um nicho, assim. Eu acho que ele pode ser considerado um clássico do cinema brasileiro. E eu até queria trazer, de repente, um clássico aqui, mas eu optei por não trazer os clássicos mais comentados, assim, tipo Cidade de Deus, Central do Brasil, Tropa de Elite, esses filmes, assim, que são muito famosos, são clássicos do cinema, mas que já foram muito falados, assim. E esse, apesar de ser um clássico, eu acho que é um clássico mais de nicho, né? Total. Um clássico trash. E eu achei que seria uma experiência interessante eu assistir esse filme pela primeira vez e ver qual seria a repercussão disso no podcast, né? Sim. E, cara, eu fiquei bem chocado, assim. Se eu já posso passar para as minhas impressões. Já dá tua manchete inicial. Sim. Eu fiquei meio chocado, cara, porque eu esperava outra coisa, sinceramente. Eu tava com uma outra expectativa por não conhecer nada, assim. E, sinceramente, eu não sou muito conhecedor do cinema trash no geral, assim, sabe? Eu não tenho tanta essa bagagem. E eu esperava uma coisa mais, pelo menos que me soasse como um terrir, que eu fosse assistir e, tipo, dar risada, de olha como isso aqui é trash, como isso aqui é tosco, tipo, achei que a pegada seria mais essa, talvez até proposital, mas, sinceramente, eu acho que só teve um momento do filme ali que eu dei gargalhada, que foi quando o personagem olha pra sua própria mão e diz, minha mão. Que eu achei... Não, e depois disso, depois que ele arrancou os dedos do cara e veio o amigo dele, um outro cara que tá apavorado também, Zé, sua bondade não conhece limites. Mas no geral eu achei o filme muito perturbador, assim, muito amedrontador e desconfortável, assim, e eu acho que ele vai longe demais em alguns momentos ali. E ele... Bom, eu acho que depois a gente pode entrar mais nisso, né? Mas eu acho que ele tenta fazer várias críticas de uma forma que eu vou usar, que é uma das palavras favoritas do podcast, né? Desvairada, que é cunhada pelo nosso querido Leonardo. Obrigado. Se tu quer um filme contido e sem excessos, Zé do Caixão não é pra ti, desculpa. Exato. Não, mas eu ia dizer rapidinho, então, vou entrar na minha pré-coisa, porque eu sou mais familiarizado, assim, e eu cheguei no Zé do Caixão da maneira mais surreal possível, que há muito tempo atrás eu descobri uma banda chamada White Zombie, que olha só, uma banda de terror, que legal, vamos ouvir, porque eu gosto de terror. E qual não foi minha surpresa, que vendo várias entrevistas do então vocalista do White Zombie, e que depois começa a ser uma pessoa mais famosa, que é o Rob Zombie, ele falando que uma das maiores influências da banda e dele como pessoa é o Zé do Caixão e seu trabalho no terror e tal. E eu fiquei, cara, chocado, assim, meu Deus, um cara gringo falando que o Zé do Caixão é um dos maiores gênios da história do terror, assim. E meio que fui atrás, vi algumas coisas e o filme que eu vi, que eu inclusive vi mais recentemente, tinha sido Meia-Noite Levarei Sua Alma, e é um filme que também, assim, eu vi em 2005, 2006 e, cara, o filme ficou comigo, sabe? Aquela coisa, assim como o Alexandre, eu fui ver, vamos ver pela galhofa, esse cara se veste engraçado, vai ter algumas coisinhas de terror, muito sangue e tal, e não é essa vibe em absoluto, é um filme bem pesado e que, de certa forma, se sustenta de um jeito muito estranho. Tem uma... Como é que eu vou dizer? Não é um filme que só que tu assiste. Ele é um filme que sai da tela e ocupa todo o espaço aonde tu tá enquanto tu assiste, e parece que baixa um climão, assim. Eu senti isso, cara. Eu vi o filme à luz do dia e eu tava, tipo, ali meio amorcegado já. É uma coisa bizarra. E das duas vezes que eu vi isso, se repetiu. Cara, é uma coisa que eu não sei explicar muito em palavras. Tem coisas engraçadas, teatrais no filme.
E tudo meio que cria esse clima super obscuro e trash mesmo, né? Terrorzão. Que é de uma escola de terror, assim, que, tá, eu vou, sem querer passar pano pro Mujica, que eu acho que, apesar de eu gostar do trabalho dele, tem coisas criticáveis, tem coisas questionáveis do ponto de vista moral até, mas é um gênero do terror que faz isso de propósito, que busca essa reação, que busca ser ofensivo, que busca ser, até certo ponto, misógino e tal, meio que agressivamente. E aí, claro, vai do gosto de cada um, ou da tolerância de cada um, se isso é válido ou não, mas é toda uma cultura, né? E, assim, não vou dizer, tem vários aspectos desse filme que eu não gosto, eu acho que ele podia ser melhor resolvido em alguns momentos, mas ao mesmo tempo foi feito em 1964, sabe? E ele faz questionamentos que eu acho interessantes e traz toda uma leitura nietzschiana que tu pode tirar do filme, que é muito doida, e válida, e tá lá, e, enfim. É um filme, pra mim, profundamente interessante. É a versão rock and roll do cinema da década de 60. É um filme editado pra época, extremamente rápido. As cenas são todas enxutas, o filme só anda. É 1h20 que vai a toque de caixa, assim, tu entende a história e tudo. Então, pra mim é realmente um clássico, é um dos filmes mais importantes que eu vi do terror, assim, mundial, com certeza. E sem mais delongas, eu vou abrir espaço agora. Wagner e Leonardo, quem quiser, podem... Pode ir, Vaguinho. Quer que eu comece? De novo, eu adoro ver o Rafael falando emocionado dos filmes que ele gosta. Assim, né? Bom, eu também não... Esse é o primeiro filme do Zé do Caixão que eu vejo, embora conheça a figura, né? Eu acho que quem é da nossa geração aí, né? 30 mais... Em algum momento se pechou com ele, né? Ele vivia na televisão, né? Ele era uma figura icônica, assim, né? E eu só fui ter dimensão da importância dele para o cinema quando ele faleceu. Aí eu fui começar a ver as notícias e fiquei chocado em saber, assim, a projeção dele, da importância dele para o cinema de terror, não só no Brasil, mas fora também. E esse filme, embora eu tenha alguns problemas com ele também me deixou com vontade de conhecer mais, assim, da história do Mujica, de ver outros filmes dele. Eu nunca assisti a sequência desse filme, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e fiquei doido pra ver, assim, terminou o filme, eu quero ver agora. Eu fiquei bem curioso, assim, e sabendo que ele é diretor e tal, né, que ele foi diretor, fiquei... E até o contexto de produção desse filme, né? O fato de ser 64, início da ditadura, assim, acho que tudo isso engrandece o filme. Eu também esperava outra coisa, eu esperava algo muito mais gore, assim. Eu achei um filme esteticamente muito refinado, o que é louco, né? Porque é um filme baratíssimo, assim, um filme mega contido, como o Alexandre falou, feito num espaço muito pequeno. Eu achei esteticamente muito bonito, assim. Eu acho, sobretudo à noite, assim, os momentos que o filme se passa à noite, eu achei impressionante. Eu vi o filme, eu comecei a ver o filme 11 e pouca, então isso da noite. Perfeito! Então, isso dá uma outra dimensão, assim. Eu acho que o Zé do Caixão é um personagem muito imponente, assim, ele me lembrou o Drácula do Bela Lugosi, assim, ele tem uma imponência, toda uma capa, né, enfim. Eu gostei dele, assim, acho que a atuação dele é muito boa, assim, sobretudo nos momentos mais pro final, assim, que ele começa a enlouquecer, eu acho que ele é incrível. O meu problema com o filme, assim, eu queria ter gostado mais, tá? Eu não consegui me conectar muito, assim, eu tenho um problema com os diálogos, eu acho que às vezes funciona super bem alguns diálogos com a atmosfera do filme. Tem outros que são só ruins. Mas de onde vem essa tua descrença? Sabe, eu acho que... uma coisa que me pega... Eu entendo que ele tem todo esse caráter niilista que o Rafael falou, de não acreditar em nada, de ser essa pessoa subversiva e tal. Só que, assim, eu acho que ele fala demais. Assim, eu acho que tudo que ele fala tem que ter essa pseudo-filosofia, sabe? Sim! Peraí, tu vai condenar uma das minhas cenas favoritas do filme? Que é o Zé do Caixão declamando que eu não creio em nada, não sei o que, mortos!
É que é tipo, cara, se fosse um momento assim, mas é toda a fala dele tem alguma coisa assim, é Deus, Sim. é o diabo, é o sangue, é cansativo. E assim, eu entendo que para o contexto da época, para o contexto da ditadura, é extremamente subversivo num país extremamente católico como é o Brasil, né? Tu ir lá, tu tacar fogo na religião, assim, né? Tacar fogo no cristianismo e tal. Mas assim, por outro lado, o Zé do Caixão, eu acho, ao mesmo tempo que eu acho uma figura imponente, ele é um, sendo frio, ele é um chato, né? O pessoal só tá lá querendo ficar de boinha ali, tomar cervejinha, jogar um carteado, aí lá vem o Zé do Caixão. Mas essa é a moral do filme, e inclusive tem os outros personagens reagindo a ele, eu acho genial. Pois é, e aí o início do filme, os 2 textos iniciais do filme, eu acho chatos. Ao mesmo tempo que eu tava assim, uau, que estética foda, assim, que ambiente incrível, olha como ele é imponente, ao mesmo tempo, lá vem o Zé do Caixão de novo, encher o saco da galera, sabe? Que sério esse cara. E aí, no terço final, que aí sim é um troço, uau, né? Aquele processo de enlouquecimento, eu fiquei, era isso que eu tava esperando desde o início, sabe? Uhum. Os personagens, além dele, só a feiticeira é interessante. Né? Então, e os outros personagens, a esposa, né, a Lenita, a Terezinha, o Antônio e o próprio médico, eles são fundamentais, mas eles são unidimensionais ali, então é meio que foda-se. Os diálogos dele também são horríveis, assim. Eu acho que isso perde, tudo bem, é um filme de terror, mas eu acho que isso perde um pouco, tira um pouco a força daquele final do filme. Então, basicamente é isso, assim, eu acho que o final, eu tava a todo momento esperando, eu queria que aquele final, assim, eu queria que o tom do filme fosse mais nivelado, assim, eu acho que a primeira metade do filme é muito qualquer coisa, é muito, lá vem o chato Zé do Caixão, e aí no final eu acho incrível, né, ele berrando lá no cemitério, que vem o diabo, aquela coisa, assim, eu queria ter visto mais daquilo. E é um filme profundamente problemático, assim, né, em termos da questão de gênero. Sim. E aí tudo bem, 64 e tal. Ao mesmo tempo que eu acho interessante que ele tá lá pisando no pé da ditadura, mas também não dá para chamar ele de progressista de jeito nenhum. Não, né? não. Ele tá, né? Ao mesmo tempo eu achei bem perturbadora aquela cena. Assim, eu achei pesadíssima. Foi um momento que eu fiquei, eu confesso que eu tive que pausar o filme depois dessa cena, assim, foi muito chocante. Fazia tempo que eu não via algo assim, sabe? Então mas assim, basicamente, eu gostaria de ter gostado mais, assim, eu acho que eu consigo ver a relevância do filme e tal, acho esteticamente incrível, acho o personagem impactante, e se entende por que ele se tornou esse ícone, mas não me pegou, assim, sabe? Não fiquei tão conectado quanto eu gostaria. Interessante. Leonardo! Então, eu também não conhecia nada do Zé do Caixão, assim, eu conhecia ele, conhecia a fama dele, mas eu nunca tinha visto nenhum filme, né? Tipo, mas eu tinha uma desconfiança que não eram filmes galhofa, assim, eu tinha um certo medo de ver os filmes dele, porque eu pensei, são filmes de fato que me parecem de fato amedrontadores, assim. E o A Meia-Noite Eu Levaria Sua Alma, realmente, eu acho que é um filme bem amedrontador, assim, até a certo ponto, eu não vejo tão... eu não vejo ele, né, como galhofa, porque eu não acho que ele seja, mas eu também não... Acho que não fiquei, assim, tão impactado com o filme, assim, né? Mas reconheço que tem os méritos ali, né, da atuação do próprio Zé do Caixão. Acho que é um filme que, como o Rafael falou, tem um bom ritmo, né? É um filme que não é... Principalmente pra época e pro Brasil, filmes eram muito lentos naquela época. E isso não é nem crítica, é só constatação. A duração dele é bem ok, assim, né? Mas sim, ele é lançado, né, no momento da ditadura, mas olhando ele, assim, olhando ele naquela época, mas ao mesmo tempo olhando em retrospecto, eu fico
É como o Wagner falou, assim, pra mim tem coisas nesse filme que são muito problemáticas, assim, que eu imagino que também que naquela época tenha chocado um pouco as pessoas. Sim. Só uma parênteses muito rápido, mas é feito, é construído pra chocar, né? Sim, mas é que daí... Quer dizer que não seja problemático, eu não tô defendendo. Sim, claro, ele é feito pra chocar e... Claro, ele é feito pra chocar e ao mesmo tempo ele é problemático, sem dúvida. Mas é que eu acho que diferente de alguns filmes de terror que, por exemplo, que no passado podem ter chocado o público e tu revendo hoje, são filmes que, tu entende o que eles estavam querendo discutir ou o que eles estavam querendo colocar em primeiro plano. Pra mim, esse filme Zé do Caixão, acho que ele perde um pouco pelos problemas dele. Para mim, os problemas dele acabam ficando mais em primeiro plano do que as coisas que ele quer criticar, o que ele quer chocar, entende? Eu acho que é um filme que tem várias questões ali que provavelmente incomodaram as pessoas quando foi lançado e para mim continua incomodando hoje, assim, sabe? Eu acho que... Porque, enfim, é um personagem misógino, é um personagem, né, enfim, tem aquela cena de estupro que eu acho bem complicado, um personagem violento. É basicamente um cara que acha que ele pode fazer o que ele quer e abusar de qualquer pessoa e, né, ser violento com qualquer pessoa, assim. Então, claro que é um filme que acaba tendo também aquela moral de tipo, quem faz o mal vai receber o mal depois. Acho que ele tem um pouco essa moral, assim, essa mensagem. Mas ao mesmo tempo ele centraliza o personagem do Zé do Caixão e acaba meio que parece que tá glorificando algumas das ações dele. Exatamente. É meio tipo assim, que eu posso tudo, então eu vou fazer tudo, sabe? Um pouco isso, assim. Eu não vejo ele como uma autocrítica, né? Nesse sentido, assim. Mas é isso, assim, acho que é mais ou menos por aí que eu começaria. Cara, eu vou pegar carona aí nessa tua argumentação. Não, tu vai entrar na respiração dele. Eu vou entrar na tua respiração. Exato, vou entrar na tua alma. Credo. Hoje nós vamos entrar na alma um do outro e finalmente eu tava esperando por esse episódio. Eu achei que a gente ia convergir meio nessa visão, porque eu tive muito esse filme me incomodou pela atmosfera dele de ser, assim, essa coisa de pesada e de propositalmente de gerar esse desconforto, mas especificamente falando desse tema, né, da misoginia do filme, nessa cena que o Wagner citou e que o Leonardo deu andamento aqui, ela foi uma cena que, assim, eu parei de ver o filme, assim, tipo, pensei, será que eu volto? Eu respirei um pouco, tomei uma água e tal, tipo, pensei, nossa, porque, assim, pelo menos eu tava sacando desde o começo a minha visão do filme, é que esse personagem, o arquétipo ali, ele é, pra mim, a personificação do mal. Ali. Ele é completamente amoral, né? Então, pra mim, eu tava vendo aquilo como uma crítica. O filme, como eu falei no começo, ele tenta criticar tudo a todo momento de formas diferentes. E talvez até seja esse um problema, porque ele não tem muito uma coerência na forma com que ele faz essas críticas, né? Então, tu pode ver, ele trata mal as mulheres desde o começo. A primeira cena ele tá falando, tipo, me traz a comida. Fala pra esposa hoje é dele. Sexta-feira Santa, mas eu vou comer carne e não quero nem saber. Sabe? Tipo, e essa cena é uma das mais faladas e mais chocantes do filme, fora do filme, assim, é uma coisa muito doida. E além disso, ele fala coisas como, ele fala pra mulher, mas a minha comida não tem carne, me traz a carne agora. Mas é Sexta-feira Santa, não importa. Outra vez ele tem uma cena com um gurizinho que ele chega pro gurizinho, o gurizinho tá chorando e diz, não, homem não pode chorar. Homem não chora. Exatamente. Essa cena é uma ótima observação, Alexandre, porque essa cena é bizarra, né? Porque, tipo, ele encontra o pai batendo na criança na rua, ele diz, não bate na criança. Não bate na criança. A criança é a continuação do sangue. Beleza, isso aí. Mas logo depois ele diz, homem não chora pra criança. Então foi um negócio muito, tipo, cara, parece uma... eu tentei levar pelo lado de que ele estava... como ele é essa figura maldosa e quase, como o Wagner falou, quase unidimensional, ele, tipo, o cara é o mal. Então, as ações dele são aquilo que ele critica na sociedade. É a minha visão que eu estava tendo do filme, entendeu?
Mas, ao mesmo tempo, tem outras críticas que vêm da fala, que vêm do diálogo dele, que vêm daquilo que ele fala. E ele critica diretamente, né? Crítica religiosa, né? O fato das pessoas não comerem carne, ele zomba da religião ali. É um dos meus planos favoritos do filme, quando ele oferece carne pro cara na janela. E até aí, eu tava indo, entendi, de repente ele queria criticar e mostrar essa figura fazendo coisas que são feitas na sociedade, ou eram feitas, são feitas até hoje, na sociedade da época, de uma forma vilanesca ali, e meio que dizendo, olha aqui, ó, o cara é um vilão e tá fazendo isso aí que muita gente faz, que vocês fazem, né? Só que daí chega, e a explicitude daquela cena da violência contra a mulher, aquilo lá me pegou demais, sabe? Aquilo ali eu acho que passou do ponto total, sabe? Então, sim, ali meio que o filme me deu uma perdida, assim, que depois, o final, ele tem aquela coisa que eu acho esteticamente muito interessante, aquele final, aqueles espíritos, eu acho muito chocante. Mas esse problema aí ficou complicado pra mim, assim, sabe, também. Querendo ou não, ele acaba botando no mesmo nível tu cruzar com um gato preto, tu comer carne na Sexta-feira Santa, tu ter medo de voltar pra casa com, não, vamos estuprar pessoas, vamos furar os olhos delas e botá-las em vamos arrancar chamas, a mão delas, arrancar os dedos, tipo, E como é que eu vou dizer? Uma dessas imagens não encaixa nas outras, sabe? Pelo menos. Então, por que a única violência que a gente tem que é voltada para uma identidade específica ou para um tipo de pessoa específico é contra a mulher, sabe? O resto é tudo generalizado. É religião, mas não é contra uma pessoa religiosa específica, não é um grupo religioso específico, é amplo. Quando ele ataca os caras que estão jogando pôquer ali, também é amplo. Mas contra a mulher, não, é uma coisa super específica, assim. A mulher que não tem filho é inútil, que é um discurso, antiquado, realmente antiquado, mas que os Vingadores repetem depois, décadas depois. E própria cena de estupro, assim, que realmente fica descabido num filme que no resto do tempo a gente tá falando de maldições e magia negra e premonições e coisas esquisitas, sabe? Fica meio descabido, assim. Pra mim é um discurso um pouco... Essa coisa do filme querer parecer meio super crítico a tudo e meio, digamos, transgressor nisso, mas ao mesmo tempo é um filme super conservador também, né? Porque isso me lembra até uma coisa que o Stephen King uma vez falou, né? Que o terror é basicamente um executivo de terno, assim, né? Tipo, é um cara extremamente conservador e ortodoxo, né? Porque, tipo, eu não digo que todos os filmes de terror são assim. Porque no fim da história, as pessoas religiosas, quadradinhas, coisas da cidade, são provadas corretas. O Zé do Caixão... Eu não diria que elas são provadas corretas. Não, eu não digo isso. A suspensão delas tá certa. Não, mas eu não digo isso. Eu digo, tipo, no sentido, por exemplo, de... Agora eu tava com um exemplo na ponta da língua e eu esqueci, assim, mas... Não, um pouco essa coisa, assim, de tipo, tipo assim, mulher que não pode ter filho não tem valor. Se essa mulher não pode ter filhos, então eu não vou continuar casado com ela. Isso é uma coisa extremamente conservadora. Porque mulheres têm que ter filhos, têm que ser capazes de reproduzir. Então esse é um discurso super conservador. Então isso, pra mim... eu não acho que, na verdade, o filme, assim, seja... Pensando bem, eu não acho que seja um filme tão questionador, assim, sabe? Eu acho que é um filme que choca, mas é um filme que eu acho que choca porque ele é um filme conservador, na verdade, sabe? Isso de tipo, eu posso ter a mulher que eu quero e se ela não quiser, eu vou ter porque eu sou o macho aqui e eu posso tudo, entende? Só que esse personagem é provado errado, né? Aí que tá... mas ele é provado... ok, ele é provado errado, mas mesmo assim, é como o Alexandre falou, sabe? Eu não vejo o filme necessariamente criticar esse personagem. Eu vejo esse personagem um pouco glorificado, assim, ao longo aí eu da história, contigo. Sabe? Nesse ponto eu concordo contigo. No começo eu tava interpretando mais como uma crítica. Depois eu acho que o filme, ele tem incoerências. E daí não sustenta muito bem a proposta crítica que eu, pelo menos, tinha imaginado no começo do filme, né? Essa questão eu tenho que perpetuar o meu sangue, sabe? Eu achei que nitidamente o cara tava fazendo uma crítica a isso, entendeu?
essa postura, essa questão, as mulheres só servem para procriar, para mim, tipo, era tão absurdo esse posicionamento que, o cara é um vilão, eles estavam tentando criticar justamente esse tipo de pensamento. Mas aí depois as coisas meio que se misturam, e a gente vê, é curioso que é uma história toda contada pelo ponto de vista do vilão. Né? Isso não é exatamente, naquela época talvez fosse mais raro, mas a gente tem vários exemplos disso, né? E, por exemplo, o filme do Coringa. O Coringa da época. Por exemplo, o filme do Coringa, que é outro filme que tem vários problemas. Sim. Mas é um filme que tem... Cai nas mesmas arapucas, eu diria. É engraçado. Ele tem mais uma ação interna ali, ele tenta mostrar a construção daquela personagem. Esse aqui não, esse aqui me parece que não tem muito subtexto ali, é um cara malvadão. Só que ao mesmo tempo tu fica junto com ele o tempo todo, isso também pesa um pouco. E tem esse ar de glorificação ao personagem, de como ele é folclórico, como ele é, sabe, e uma coisa acaba contaminando um pouco a outra. E eu acho que tudo isso meio que faz perder a força de cada coisa, não sei. Eu acho fica mais interessante para mim pensar nele como um personagem contraditório, assim, que encarna as contradições daquela sociedade. Essa cena da criança é muito interessante, né? Vocês já mencionaram, ele vai lá, ele defende a criança, ele só demonstra afeto genuíno por aquela criança, né? Ao mesmo tempo tem aquela questão da masculinidade, homem não chora, ele vê relações sexuais com mulheres do ponto de vista puramente reprodutivo, ou seja, o que importa é ela gerar um filho. Tem coisa mais cristã do que isso. Ao mesmo tempo, ele tá o filme inteiro criticando o cristianismo, né? Então, eu acho que essas contradições tornam o filme interessante, pelo menos no contexto da época, assim, né? Pensando o Brasil dos anos 60. Mas eu acho que... Então, acho que não seria o caso de ele tá fazendo uma crítica, ele tá sendo conservador, ele tá sendo progressista. Não, ele tá encarnando essas contradições todas. Mas, de fato, essa parte do estupro, ela me tirou completamente, assim. Eu acho que tira... Eu não chego a achar que o personagem é glorificado nesse filme. Eu acho que talvez depois, com a repercussão do filme... Enfim, ele virou o Zé do Caixão. Exato. É um pouco porque a personagem é a celebridade, né? Mais do que o Mujica, mais do que o filme, mais do que qualquer coisa. Porque eu acho interessante ser um filme de terror da perspectiva do vilão e no final ele, né, ele tem o que ele merece, digamos assim, né? Nesse sentido é um filme moralista, né? O bem triunfa. Como quase sempre. Como quase sempre. Mas, sabe, tem essas coisas. Por isso que é um filme complexo, assim. Eu acho interessante essa chave da contradição, mas eu acho que hoje em dia, né, vendo o filme hoje, essa questão do estupro, assim, da misoginia do filme, é muito, assim, fora não tem porquê, do esquadro, não tem assim. E dava pra contar uma história parecida, ou a mesma história, sem usar as mesmas marcadores de violência, digamos assim. É estranho. E é curioso que a atuação, e aí não só nessas cenas, né, em quase todas, ela é uma coisa mais marcada, mais... tipo, quando ele vai brigar com alguém, o soco, tu vê que não é um soco, é uma coisa totalmente encenada, a mão passa longe, é uma coisa assim... Mas quando ele tá chibatando o cara lá, é super fake e é muito chocante ao mesmo tempo. Assim. Não, é isso que eu ia dizer, tu vê que tudo é fake, mas ao mesmo tempo é muito pesado. É muito, pelo menos pra mim soa, sabe? Nisso a atmosfera do filme, acho que tudo... A trilha também. Eu acho a trilha é incrível. É muito bom em criar essa atmosfera que mesmo sendo super fake, essa violência, assim, os tapas, acaba sendo muito, muito pesado, assim. Essa própria cena do estupro, ela é extremamente gráfica, assim. É um troço muito... Mas tu vê ali, os tapas são aquela coisa, né? Mas todo o clima do filme, né? Gera essa... potencializa, assim, essa violência. A trilha sonora, inclusive, eu queria chamar a atenção. Tem um momento que parece um coral masculino, eu acho. Os caras fazendo umas vozes muito baixinho, assim. Que, cara, tem sons ali que eu não acredito que estão saindo da minha TV, sabe? Uma coisa muito surreal, é muito
bizarro. Mas voltando rapidinho para as contradições, eu queria chamar a atenção para uma que é óbvia, mas pra mim onde está o coração do filme, para mim é o que mais funciona, que é essa discussão da ter fé, não ter fé, ser supersticioso, não ser. Meio que a personagem da cigana vidente ali é o oposto do Zé do Caixão. Nesse filme ela é quase que a força igual no sentido contrário, digamos assim. E é muito legal que eu acho que ele constrói um personagem que diz que não acredita em nada, que age como se não acreditasse em nada, mas quando a porca torce o rabo, ele tá olhando pro gato preto, tá vendo o vento das árvores e tá cagado, sabe? Isso eu achei uma coisa muito legal, assim, são toques que pra mim dão uma certa genialidade. Tá, eu obviamente tô pegando a parte mais leve do filme, mas eu acho que é a parte que mais me interessa, digamos assim. Inclusive eu acho que não só aí, né? Eu acho que eu pelo menos tive essa impressão muito antes de que ele é tão crédulo quanto os outros, né? E acho que essas narrativas, assim, do cara, ele fala, né? Eu não dependo de ninguém, né? Eu sou o cara independente. No final, ele tá sempre falando isso pros outros, né? Acho que tem uma questão do reconhecimento, assim, da identidade. A gente precisa do outro para ser reconhecido. Então ele por isso que eu falo dele ser esse chato, assim, né? Ele precisa estar lá aloprando. Ele precisa fazer o teatrinho dele pra... vejam como vocês estão me olhando por quê? Vocês têm medo de passarinho, hahaha, né? Então por isso que isso desmonta um pouco o personagem, assim. E resulta naquele final, né? Tipo, aí ele começa a ver lá as árvores, ver o gato, ver a coruja, ele fica todo cagado, né? Então é interessante isso, né? Ele é um personagem frágil no fim das contas, né? Sim. Essa é a coisa que eu mais gosto, assim, que esse cara que faz coisas horríveis, que mata gente, que se livra de assassinatos, pensa os assassinatos de maneira a não ser pego, ao fim e ao cabo, o mesmo temor que afeta os outros afeta ele, sabe? E eu acho que nisso o filme é bem potente, até ele funciona. Inclusive tem aquela cena que ele tá desvairado, tomando trago e gritando, não, porque eu não acredito, viu? Os mortos estão mortos e não vão voltar. É ele reafirmando pra si mesmo que não, a vidente não pode ter rogado uma praga de verdade. Aquela maldição não pode se tornar verdade. E, sei lá, eu acho muito bom isso, sabe? Sim. E falando ainda nessa questão aí dos mortos voltarem, eu lembrei, um pouquinho antes de ver o filme, eu li a sinopse dele. E lendo a sinopse eu imaginei que fosse uma história de vingança, mais assim, mais explorada, essa questão da vingança, né? Na verdade a forma como o filme faz isso é muito, assim, muito sutil ali, muito rápido. Esse momento, assim, não tem muito a narrativa da vingança. Eu vou me matar, né? E vou voltar pra roubar sua alma. Aliás, é muito chocante isso também. A gente não falou, mas tem uma cena de suicídio, cara, que é pesadíssimo, né? Aquela ali, meu Deus. E então ela tira a própria vida porque a intenção dela era voltar depois da morte pra roubar, pra tirar a alma dele como vingança, né? Mas eu não sei, eu esperava que isso fosse, não sei, mais explorado ao longo do filme, essa narrativa da vingança, assim, que aparece no final. Eu acho interessante, eu acho que é uma das cenas mais impactantes do filme, aquela cena que como é que é o nome? A Terezinha, né? A Terezinha aparece, assim, como espírito no céu, assim, no céu na noite, vestida de branco. Eu acho muito chocante. Mas é aquilo, assim, né? Tipo, não tem, parece... E depois tu vê o Zé naquele final caído, assim, pra trás, e não sabe exatamente o que aconteceu ali. Não sei se eu acho isso interessante ou não. Isso eu acho maravilhoso. Isso é cinema. Eu acho incrível esse finalzinho. Eu também. Cara, pra mim, assim, ó, tem várias coisas que a gente pode criticar do filme, e eu não vou desconsiderar a opinião de ninguém, é tudo válido. Beleza, mas pra mim... aonde Rafael Coelho se considera como gente, esse filme, assim, ó, da cena que ele tá bebendo e declamando coisas até o fim é impecável, assim, não tem uma cena que eu tiraria ali. Para mim os problemas todos vêm antes, como o Wagner meio que falou, assim,
Eu não acho a primeira metade necessariamente chata, mas eu acho que todo esse discurso de contra a mulher e da proliferação do sangue e tal é colocado de uma maneira exaustiva mesmo e podia ter sido resolvido melhor. Sim. E acho que dá pra contar essa história sem cair nos mesmos problemas, assim. Porém, acho que a segunda metade ali é impecável. Desde a cinematografia, que eu acho que cresce conforme o filme vai andando. Ele vai ficando um filme mais sinistro e usa mais sombras e luz como efeito. Efeitos visuais, assim, que são muito marcantes pra mim. Até a cor negativa, né? Ele usa até o tosco a procissão dos mortos é a mesma procissão que a gente viu antes, só que filmada em negativo. Só que funciona. Eu vejo aquilo e fico, isso tem realmente algo sobrenatural aqui, sabe? É uma inocência que se perde pra mim. Estamos usando o próprio formato cinematográfico pra contar a coisa sobrenatural. E tem as transições do filme também, né? As transições, tudo. É uma pena, assim, que em termos de conservação, eu vi, acho que todos nós vimos a mesma cópia, uma cópia do Blu-ray, que tem algumas cenas, assim, que o negativo ou foi perdido, ou eles tiveram que misturar com coisas da exibição mesmo, que daí dentro da própria cena fica pulando muito a cor, assim. Cor não, porque o filme é preto e branco. Sim. A exposição, né? Daí, é um filme meio que imperfeito na conservação, né? E isso meio que atrapalha um pouco, mas ele não sei se eu não identifiquei, ele parece um Super 8. Será que é um Super 8? Na sua Eu acho que é 16mm, mas não tenho certeza. Eu acho que é 16. Pelo grão, eu acho que é 16. E ele é filmado em 4x3, né? 4x3, isso que eu falo. Quadrado, né? Formato quadrado. 4x3, pra quem não sabe, é o formato antigo da TV, que é proporção quase igual de largura e altura, né? Se não é no cinema, a gente usa o formato mais largo um pouco. Depende, o Farol usou um 4x3, né? Porque o Farol queria se relacionar com filmes dessa época. Aliás, tem muito de Zé do Caixão no Farol também. Fica pra pensar. Tem alguma coisa. Mas essa parte da vingança eu também confesso que eu queria ter visto mais, assim. Eu acho que isso com certeza. Eu acho que é um grande problema o fato de o filme só tem 2 personagens, de fato, que é o Zé do Caixão e a feiticeira. E a feiticeira quase não tá no filme, o que é uma tragédia. Quase não tá no filme. Então eu acho... E aí que eu concordo com vocês, eu não acho que o filme é uma galhofa, tinha essa pretensão. Mas, assim, o tratamento dado a Terezinha, a Lenita e o Antônio é de galhofa, assim, né? É muito... Até em termos de atuação, tem um tom ali galhofeiro que eu acho que não casa com essa trama com conteúdo de vingança ali, com o tom do final do filme, sabe? Então, isso que eu senti falta também de ter... Eu não senti esse sentimento de desforra que tem, no final ele se ferrou, né? Nem esse sentimento, assim, do bem triunfou acontece porque aqueles personagens são tão planos, assim, né? O caso da Terezinha, pela questão da misoginia, mas o próprio Antônio também é meio que, aquela relação de amizade também é bizarríssima, né? Não tem nada a ver com como aquele cara se relacionaria com o Zé, não sei. Não faz o menor sentido. E chega a ser engraçado, né? Quando ele tá lá, o Zé do Caixão espancando um cara no bar. Aí o Antônio que paga, né? Zé, você vai matar esse homem, pare. Aí o Zé do Caixão paga. Vamos pescar. Uma coisa assim, o cara tava quase matando a pessoa. Chame a ambulância, eu estou pagando. Zé, a sua bondade não conhece limites. Eu acho que quando ele corta a mão do cara, ele diz, chama o médico, que eu pago. Eu pago o tratamento. É surreal. Mas esse tom galhofa com os personagens secundários já é dado nos créditos, né? Porque não sei se vocês perceberam, mas ele faz aquela coisa que filmes geralmente fazem no final, de mostrar uma ceninha com cada ator. Ele faz no começo e é cada ator na sua cena de morte. Nenhuma preocupação com vamos spoilear. Azar. É muito bom isso, cara. Imagina um filme de hoje fazer isso. Tu vê a morte dos personagens nos créditos.
Não, e outra coisa é que ele já começa quebrando a quarta parede. É muito bom, cara. Tipo, Sim. Botando a bruxa pra falar, não tá preparado pra ver esse filme, e vai embora do cinema. Ela fala diretamente com as pessoas, né? Saia do cinema agora. Fico imaginando o pessoal no cinema que comprou ingresso pra ver o filme vendo isso. Mas pra mim isso é tudo... Cara, isso é coisa que adiciona pra experiência, sabe? Tu faz um espetáculo da coisa e depois tem esse filme super macabro que termina bad vibe, apesar de no final tentar ser um pouco positivo, é bad vibe pra cacete. Eu não fiquei feliz com a morte dele, apesar de ele mereceu. Não é uma morte triunfal, assim, como o Wagner falou, não tem nada de... Ninguém redime nada, a vida continua e tá tudo uma porcaria ainda. Meio que assim, né? É bizarro. Ele é uma sombra negra que cai sobre aquela cidade e a morte dele não muda absolutamente nada, até onde a gente saiba. Mas eu preciso ver a sequência agora pra saber o que acontece depois da morte dele. Pois é, aparentemente ele volta, né? Porque... Esta noite encarnarei o seu cadáver. Ele tá nos outros 2 filmes. Sequência. Aliás, o último filme dessa... uma trilogia, né? Foi feito em 2008, né? Tem um hiato gigantesco, assim, entre os filmes. Sim. E parece que foi por questão financeira, que ele sempre teve muita dificuldade de financiar os filmes e tal, ao longo da carreira dele. Apesar dele ter se tornado uma celebridade, ninguém queria pagar, ou muita gente queria ver os filmes dele, assim. É meio que um cinema super de nicho, porque é um terror que pouca gente gosta de filmes trash, são poucos Rafaéis Coelho no mundo. E pouca gente no Brasil, é menos gente ainda, assim. Eu não vejo muito mercado pra isso, assim. Sim. A não ser que seja pra apontar e rir, como o Cine Trash fazia na MTV. Que, aliás, o Zé do Caixão meio que participou lá uma época também. Aliás, tipo, eu conheci ele através, como o Wagner falou no começo, ele participou bastante de programas de TV no geral, assim. Nos anos 90, a gente sempre via o personagem sei lá, nos programas de tarde, de noite, assim. Gugu, né? O Gugu, Sério? Sim. Ele tava toda hora. E parece que ele declarou que, na real, ele não curtia televisão. Ele não gostava de televisão. Ele falava que ele usava a TV pra divulgar o cinema. Tipo, por isso que ele fazia esse trabalho aí. E tava certo ele, né? Infelizmente, era o jeito. Pois é. Nossa, não me lembro disso, de ver ele na TV, assim, programas. Nem sei. Ele participava... eu acho que ele participava mais do Gugu, desses programas de domingo de tarde. Mas então, talvez por isso que tem um pouco essa impressão de galhofa. Que tem dele, total, né? total. Porque o filme em si não é uma galhofa, né? O filme é bem sério, assim, mas eu acho que ele acabou virando essa figura excêntrica meio galhofa mesmo. Era essa imagem que ele tinha pro grande público, digamos, né? Na história pública era isso. É o cara que aparece lá no Faustão ou no Gugu, que tem unhas enormes, usando aquela capa e aquele chapéu, cara estranho. Eu não fazia ideia da importância dele pro nicho de terror, assim. Inclusive, quando ele cortou as unhas... Quando ele cortou as unhas, eu acho que foi até um desses programas que fez a cobertura. Ele vai cortar. Era assim, era essa pegada. As unhas eram de verdade, pensei que eram postiços. No filme são postiços, mas ele, na vida real, passou a ter unhas gigantes. Nossa, sim. Eu até vou pesquisar. Eu fiquei chocado, Alexandre, porque eu achava que as unhas eram de verdade. Até porque metade do filme, metade da participação do Zé do Caixão nesse filme consiste em ele botar e tirar luvas pra fazer coisas para não machucar as unhas, eu acho. E é muito engraçado. Cara, ele tá o tempo inteiro ou botando ou tirando luva. É o que tava no IMDb, cara. Sim. Acontece o IMDb. Mas depois, realmente, ele teve unhas até muito maiores do que ele tá no filme. Sim. Teve unhas gigantescas, assim. E parece que ele ficou com problema nos dedos, que ele não conseguia articular pra pegar as coisas direito. Daí começou a ter problema na mão e teve que cortar. E esse lance da galhofa, eu até vou pensar depois, mas eu lembro, eu acho que o SBT fez isso, acho que tem uma sketch dele com a Gretchen, assim, de ser uma coisa dele seduzindo a Gretchen, aquela coisa. Nossa. A rainha do bumbum e o Zé do Caixão, uma galhofeira total, assim. Que horror. Então Mas isso é suco de Brasil. O Zé do Caixão dando em cima da Gretchen suco de Brasil. É suco de Brasil.
E parece que ele depois... eu já tinha falado no começo, né? Que esse não é o primeiro filme dele. Ele dirigiu 2 outros filmes, inclusive parece que um foi Faroeste. Um dos primeiros que ele dirigiu. Um filme de gênero de Faroeste. Daí depois ele fez esses filmes do Zé do Caixão. Daí ele queria juntar grana, eu acho que é pra fazer esse último filme da trilogia. E ele não tava conseguindo juntar grana, e teve um produtor, não vou lembrar o nome, que disse pra ele, se tu dirigir tais e tais filmes, eu consigo financiar, ou achar um meio de financiar o teu projeto e tal. E eram filmes de pornô chanchada. Então teve uma época que ele dirigiu, quando as pornô chanchadas eu acho que estavam em alta no Brasil, não sei se é anos 70 isso. 70. Final dos anos 60 até quase anos 80. É. E ele dirigiu criança passava porno chanchadas na TV ainda. Dona Flor e seus 2 maridos e coisa e tal, passava TV aberta. E parece que depois o cara não... Mas Dona Flor acho que não é porno chanchado. Dona Flor não é. Não é? Não é porno chanchado. Não, Dona Flor não. Por favor. Porno chanchado é outra coisa. Tem uns títulos aqui na internet de coisas que ele dirigiu que daí sim tu percebe que são porno chanchado, assim, sei lá. Tem que procurar aqui, mas eu já fechei a página, enfim. Eu queria ver o Leonardo especificamente falando dos títulos. Eu posso aqui em 2 toques, eu posso dizer aqui, ó. Fez ele em 85, 24 horas de sexo explícito. 87, 48 horas de sexo alucinante. 86, o ano que eu nasci. Dr. Frank na Clínica das Taras. Pulou de 24 para 48 horas, assim, sem nenhum intervalo, não tem 36 horas de sexo? Não. Tem o 24, daí tem o Dr. Frank e daí tem o 48. Mas aí tem uma coisa, cara, que eu... Voltando rapidinho pra questão da misoginia no gênero trash, eu não acho que aqui eu tô com o quadro errado de pessoas pra ter uma discussão mais profunda. Mas é curioso, por exemplo, pegar um cara tipo já Rob tá nos menosprezando. Não é menosprezando. Porque acho que vocês não viram necessariamente os filmes mais referência, assim. É curioso que, por exemplo, o Rob Zombie, que eu já citei aqui, vocalista do White Zombie, diretor de cinema, dirigiu remakes do Halloween e tal. Cara, se tem uma coisa que eu nunca ouvi uma história ruim dessa pessoa, sabe? Ele é casado com a mesma mulher desde a década de 90. Todo mundo que trabalha nos filmes com ele quer trabalhar de novo. Ele meio que gera um circo de pessoas que trabalham com ele, assim, o tempo inteiro. Naquele ponto que chega, não, põe uma cara nova no filme, pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo, assim, é o cara muito família, ele viaja com sua própria família, recebe crianças, enfim. Cara, a imagem dele de mas isso não interessa, né, Rafael? Não, mas aí vem o outro lado. Essa é a mensagem do filme dele. Foda-se se ele é o pai de família padrão, se o filme dele passa uma mensagem misógina. Pois é, mas os filmes do Rob Zombie tem essa coisa de, tem bastante violência contra a mulher, tem bastante tortura e tal, e é muito estranho, assim, tem essa dissonância muito forte, assim, não querendo... É o próprio Zé do Caixão, também, de repente ele era super amorzinho com as mulheres da vida dele, mas foda-se, ele fez um filme super... Aí vem a questão que eu acho que não, eu acho que o Zé do Caixão tinha problemas mesmo, mas enfim... Tem umas histórias de bastidores que são, assim... tipo, ele usava aranhas de verdade pra fazer os filmes... E baratas e as atrizes... aquela aranha naquela cena é de verdade, né? É verdade. O e as atrizes e os atores... Eu fiquei na dúvida se o morto era um pássaro empalhado ou se era o mesmo pássaro também. A aranha eu pensei era real, o pássaro... Fiquei na dúvida se o pássaro morto ali foi... tem umas histórias assim meio complicadas assim de bastidores. Né? Outra cena que eu fiquei muito tempo viajando em cima, que eu não imagino como eles filmaram, é o cara sendo afogado na banheira, que a gente vê o momento que ele dá, entre aspas, o último suspiro debaixo d'água ali, que tu vê as bolinhas e tal, mas que o cara teve que ficar debaixo d'água respirando de fato pra aquilo acontecer, sabe? E ele fica, é um take bastante longo, o take que ele morre de fato. Eu fiquei muito, como é que foi filmar isso? Se o cara passou bem, o que aconteceu mesmo? Então, esse tipo de filme sempre tem esse tipo de coisa, mas o que eu queria trazer é que esse gênero trash traz esse tipo de violência muito seguido, assim... É muito recorrente, até quando os realizadores não acreditam nisso, ou não é uma... É muito proposital, e eu fico na dúvida, assim, como analisar isso, sabe? Até.
Mas é que tá, é que não interessa. Sei lá, pra mim não interessa, nesse momento não interessa. Se foi proposital, sim, pode ter sido proposital para chocar a sociedade da época, mas é isso, a gente vê hoje, é um troço extremamente problemático. Sim. Nessas horas que tem muito isso, sobretudo hoje em dia, né, que a gente vive numa sociedade mais avançada em termos morais, né, onde essas coisas não são mais aceitáveis. Aí vai lá o autor, não foi minha intenção. Não, a intenção foi filmado. Isso, nessa conversa mas eu não foi consciente, eu não sabia, né? Eu não sou racista, né? Eu só não tenho nenhum negro no meu filme. Tá, quando tem, eles só são pra alívio cômico. É o que é, né? É o Pânico 2 lá, né? Criticando que negros sempre morrem no filme de terror, e aí todos os negros do Pânico 2 morrem, né? Exceto o que foge do filme, mas ele não tá no filme! Não tá no filme. Então, eu não gosto de muito por aí se foi proposital ou não, sabe? Mas eu não queria entrar nesse ponto de se foi proposital ou não. É mais o papel que isso tem no gênero, sabe? Porque todos os filmes meio que repetem isso ad infinito, assim, até hoje. Tu vai e pega um filme tipo, sei lá, Sharknado, e tu vai ver lá coisas muito misóginas que tu fica, mas por que diabo, sabe? A gente tá fazendo isso nos tempos modernos, é pra ser até engraçado e te cai nessa armadilha ainda. Ou vai ver algo como The Room, que não é feito pra ser engraçado, mas também que cai nisso. Enfim, é muito recorrente pra ser assim uma coisa. Até que ponto as pessoas estão fazendo isso pra emular outras coisas que já foram feitas, ou até que ponto é só uma maneira que eles conhecem de contar histórias, não sei. Eu fico no questionamento realmente, porque eu acho que não tem uma resposta necessariamente. Agora, enquanto analista, vou criticar, porque eu acho errado. Aí eu concordo contigo total. Cara, vou te dizer, cara, pra mim tem dois pontos. Tem dois pontos de vista pra mim. Primeiro que depende da forma como é exposto e do tom que é dado. Tu pode expor criticando, com um tom crítico ao que tu estás expondo. Só que mesmo assim, tem vezes que eu sei que é nitidamente uma crítica, mas dependendo da explicitude, do tom daquela crítica, do tom da cena, eu mesmo assim, eu acho assim, eu questiono, sabe? Uhum. Tem coisas assim que eu fico até meio assim, eu fico me questionando assim, até onde é necessário. Sim. Mas eu acho que aí teria que ver, né, de cada filme pra gente saber. Cada caso é um caso. Beleza, cada caso é um caso. Mas é estranho, assim, eu queria pelo menos só levantar esse assunto, assim, pra ficar na cabeça das pessoas, que eu acho uma coisa que vale a pena pensar. E se por algum acaso tu faz filmes trash e nunca parou pra pensar nisso, pra pensar um pouquinho. Por que a gente tá repetindo essas coisas ainda? Porque acho que vale o questionamento e acho que tem que ser feito. Sabe que, né? Não é porque é trash, não é porque é uma coisa que é pra ser levado menos a sério, digamos assim, que tu precisa necessariamente cair nesses mesmos recursos. Enfim, já tô me repetindo aqui. Não sei, alguém mais tem algum raciocínio assim que queira trazer do Zé do Caixão, ou do Meia-Noite Levarei Sua Alma, do terror em geral? Acho que não. Acho que não. Porque eu acho muito doido. Mas nessa esteira que tu tava falando, Rafael, realmente eu acho muito curioso o quanto o terror tem, ao mesmo tempo que ele se propõe ser mega subversivo e transgressor, ele acaba sendo um cinema extremamente conservador, né? Careta, né? Sim. Totalmente careta, Tu pega os filmes de Sexta-feira 13, né? Que mostram juventude porra louca, fazendo sexo, não sei o quê. Sim, mas todos os jovens porra louca são assassinados pelo Jason. Sim. Tipo, o que eles estão... Qual é a propaganda que tá sendo feita aí? Não sei. Se reproduzem uma lógica de uma sociedade moralista. Sim. A mais quadrada possível. Exato. Cara, uma outra curiosidade, assim, aí eu tô falando assim de leigo, tá? Mas me impressionou bastante a influência do Zé do Caixão no exterior também, sabe? E o pessoal que curte mais esse tipo de cinema, né, cinema trash,
fala que ele foi assim, um dos precursores dessa forma de fazer filme no mundo, e inclusive um dos diretores desse gênero, que é um dos mais renomados, que é o Jorge Romero, tem algumas coisas similares, só que veio depois. É um dos caras mais influentes também, o Romero. A Noite dos Mortos-Vivos, se eu não me engano, tem muita coisa que ele deve ao Zé do Caixão, assim, em termos de fotografia. Cara, é que o Zé do Caixão, se tu parar pra pensar assim, vamos divorciar um pouco agora o conteúdo do filme, mas em termos de formato, o tipo de cinema que ele tava fazendo, o tipo de que é uma coisa assim que a gente, vendo hoje, até nem para pra pensar. Mas a linguagem cinematográfica que ele usa é super refinada pra época. Tipo, aquele detalhe, é um efeito meio tosco? Quando fecha nos olhos dele e tu vê que corta pra um olho enraivado, assim. Mas é um tipo de detalhe que tu não via em filmes muito seguido. Tu via, talvez, na TV, em Star Trek, fazia coisas assim. Mas ele mistura toda uma influência de várias coisas e constrói histórias com visuais fortes, com uma dinâmica muito boa, assim. Acho que é difícil, na época, tu ver aquilo e não ficar dizendo, eu tenho que melhorar meu cinema, sabe? É meio como a revelação de quando as pessoas viram Matrix, assim. Tem coisas que é com a câmera que a gente pode fazer mais do que tá sendo feito. Eu acho que é mais essa vibe, assim. Até mais do que o conteúdo ou o formato. Acho que tu comentou no início, Rafael. Eu também acho que é um filme que super... Claro, tirando essa questão do conteúdo misógino, acho que é um filme que super se sustenta hoje, assim. Pois é. Não fiquei com... nossa, que filme galhofa, ultrapassado. Em 2023 eu fiquei acabrunhado. Os efeitos do filme não... Tu vê que são datados, mas não me tiraram em momento algum, assim. Incrível isso. É que nem Star Trek quando funciona. Nos bons episódios tu vê e é tudo trash pra cacete. E é legal, e é muito bom, e tu entra na vibe. Quando é ruim, daí não dá. Mas enfim, chegamos ao final da nossa discussão do Zé do Caixão, eu acho. O do Uma Noite Leva Sua Alma. Eu queria perguntar pra todo mundo qual é a cena favorita de todo mundo. Tá, a minha é a aparição da Terezinha como fantasma no final do filme, e ele... Mas aquele final dele chocado e... que vai levar à morte dele. Mas especificamente aquele plano, aquela cena que ela aparece no céu, assim, de noite, que eu acho muito chocante. Aquilo é muito bom, realmente. Eu gosto de uma cena mais no começo, que ele tá na janela comendo carne, enquanto lá embaixo passa uma procissão. E ele oferece uma carne para um dos caras, é muito engraçado. Sim. Tá comendo... Traz o carneiro que eu... Não sei o que... ele faz um cara comer carne? Ele faz um cara comer carne, mais além no filme. Ele tá no bar e pede... não sei quem, vai pra minha casa e pede pra minha mulher trazer os restos do carneiro. Mas aquela cena eu achei muito engraçada, porque o cara, não, eu não quero, Zé, dia santo. Mas depois ele dá uma mordida com vontade, né? Eu falei, tá bom esse carneiro, hein, velho? O ator fica com um fiozinho de carne pendurado, porque... Cacete. A minha favorita é depois que o Antônio e a Terezinha morrem lá, ele é amaldiçoado. Aí ele vai pro cemitério confrontar o diabo, né? Venham os mortos! Sim. Cara, tem essa cena e uma depois na mansão ali também, que ele começa. Acho que a cena, se ele fosse um ator ruim, cara, tinha tudo pra ser muito galhofa, assim. Funciona muito, Ele entrega muito, cara. Acho impressionante essas cenas, assim. Dessa do cemitério em especial, assim. Mortos se levantem! Eu adoro essa cena também. Mas assim, eu adoro toda a segunda metade desse filme, pra mim é impecável. Porém, eu vou ter que puxar uma cena da primeira metade, que é quando ele tá jogando pôquer e o cara não quer dar o dinheiro pra ele. Aquela cena é muito boa. Que ele quebra uma garrafa e tu fica, o que diabos tá acontecendo? Ele quebrou uma garrafa de verdade, esse cara é perigoso. E ele vai e atora os dedos do cara de uma maneira completamente chocante, não vem do nada. É uma das violências mais fortes do filme também. E é sangue pra tudo que é lado, tipo, é muito bom, aquilo é sensacional. Mas eu gosto muito do momento imediatamente anterior, que aí ele ganha, e aí ele me deu dinheiro. Eu gosto de homem de convicções. É o meu último dinheiro. Aí o Zé do Caixão se levanta. Solte o dinheiro. Bem calmo, né? Muito bom. E aí já quebra a garrafa. Solte o dinheiro. E a atuação favorita do filme, de duas atuações, eu acho que a gente pode quase que gritar de uníssono.
José Mujica Marins. José Mujica Marins, eu não tenho. Eu quero só fazer uma menção honrosa e eu não anotei o nome das pessoas, eu sou um... A que faz a bruxa? A que faz a bruxa, exatamente. Que só a introdução dela que eu roubei aqui pro nosso começo de podcast também já vale o filme inteiro, sabe? Sim, sim. Cadê Não, aqui? e todas as aparições dela, o tempo de tela que ela tem, ela tá muito bem sempre. Uma coisa que a gente não falou é que esse filme é todo dublado, né? Sim. Uma coisa que fica nítida desde o começo. E dá pra ver como as pessoas, alguns atores têm muita dificuldade com isso, né? Sim. Tipo, que a voz tá totalmente descolada da ação. O Zé do Caixão é o único que é consistente nisso, ele sabia muito bem o que ele queria trazer, né? Também ele é o diretor do filme, né? Dá pra dar esse desconto. Ou esse bônus pra ele. O ator que faz o Antônio é de chorar, né? Mas da onde vem essa descrença toda? Aliás, uma coisa que também não... Eu lembrei agora, mas a atriz que faz a Terezinha, ela é uma das roteiristas desse filme também. Ela assina o roteiro junto com o Zé do Caixão, Magda May, o nome dela. E eu fui procurar outros trabalhos, assim, porque eu tava pesquisando sobre esse filme, mas não achei nenhum outro trabalho dela além desse filme. Nem como roteirista, nem como atriz, assim. Pelo Nem menos, com o Zé do Caixão mais. Não achei. Assim. Não tem registrado em nenhum dos sites que eu procurei aqui, pelo menos. E que notas vocês dariam para A Meia-Noite Levarei Tua Alma? Sua alma. 6. Não é gaúcho. Eu tinha pensado nessa mesma nota, cara. Eu acho que eu vou acompanhar o Leonardo, porque, cara, eu vou te dizer, esse pra mim foi um dos filmes mais difíceis de dar nota. Porque eu reconheço a influência inegável que ele teve, assim. Foi, como a gente já falou aqui durante o episódio, e ele tem coisas que funcionam, né? Aquela questão da estética, da ambientação, a capacidade que ele tem de gerar o efeito desejado, de te dar medo, desconforto, mas para mim ele gerou desconforto também pelos motivos errados, sabe? Eu fiquei assim, e uma coisa se somou à outra e eu não consigo desconsiderar esse sentimento, sabe? Do incômodo que eu tive com a questão misógina do filme e com as cenas muito explícitas e pesadas, né? Então eu acho que 6 é uma nota adequada. Eu ia dar 6 também, mas eu acho que debatendo com vocês me chamou a atenção algo que quando eu não tinha visto eu não pensei nesse caráter contraditório do personagem. Eu acho isso bem interessante. E tô 7. Eu vou dar uma nota aqui, mas eu já vou dizer de agora que eu dou essa nota com asterisco. Eu acho assim, eu tô relevando algumas coisas do filme. Oi? Vai dar 10 com asterisco, Rafa. Não, vou dar um 8 com asterisco. Eu tava pronto, eu ia dar um 9 antes de ver o filme. Daí eu vi o filme e disse, não dá pra ser tão benevolente assim, mas tem problemas sérios. Então tenha isso em mente, quando eu tô dando uma nota 8, é uma excelente nota. Mas esse filme tem problemas. Se tu não gosta de ver essas coisas, provavelmente faz que nem te aconselho no começo do filme, inclusive, não veja. Todos os alertas de gatilho possíveis. Né? É verdade. Exato. Esteja preparado, esteja ciente. Porém, eu acho que... Cara, pra mim é diferente, eu acho que a minha relação com esse filme, justamente pra eu gostar do gênero, sabe? Ter uma experiência com filmes trash, crescendo vendo eles. E eu mais voltei a ver pra ver Zé do Caixão depois de já ter visto as coisas influenciadas por ele. E foi aquele momento, assim, quando tu vê uma obra que gerou 300 memes e daí tu fica, esse meme é daqui, esse meme é daquilo ali. Tipo, foi isso pra mim, assim, eu não consigo desvencilhar essa importância histórica pro filme, porém, com o asterisco de que tem problemas. Como o gênero inteiro tem problemas, então fica dito, mas é um nota 8 pra mim, com certeza. Um dos filmes mais importantes que a gente cobriu nesse podcast, provavelmente. Olha ele. E quais filmes você recomendariam pra quem gostou do Zé do Caixão? Eu vou começar. Eu sei qual tu vai recomendar. Eu sei qual vai ser a minha primeira, então, Leonardo? Uma que tu vai recomendar vai ser o Coringa.
Não. É um filme que tá no YouTube, ou pelo menos tava a última vez que eu olhei. Só um pouquinho. Eu devia ter feito uma pesquisa um pouco maior pra pegar o nome das pessoas. Deveria. Diretor do Elias Marriage. É um filme chamado Begotten, de 2000 e alguma coisa. Não, de 89, desculpa. Nossa. Só que ele parece um filme que alguém achou um negativo não editado de coisas surreais e perturbadoras. É um filme que praticamente não tem diálogos, é uma videoarte de 1h e pouco. Muito doido, muito perturbador. A primeira cena é descrita como um deus se matando. E tu vê, um plano estático, sem cortar, de uma figura arrancando as próprias tripas e se mexendo de maneiras esquisitas. Cara, é uma das coisas mais perturbadoras e esquisitas que eu vi na minha vida. Fica... Nossa, eu tô vendo umas imagens aqui, meu Deus. É forte. Tu fica pensando que, alguém achou esse negócio pronto, ele saiu do inferno pro planeta, não foi filmado por pessoas, é surreal. Então fica assim, eu recomendo, o espírito do Zé do Caixão tá nesse filme. E outro filme daí que é mais no aspecto de crer ou não crer, o que é real, o que não é real, se eu tô ficando louco ou não, que é A Beira da Loucura, de John Carpenter, com o Sam Neill, que eu acho que dialoga bastante com Meia Noite Levareis Tua Alma, nesse aspecto, assim, acho que tem coisas interessantes de conteúdo e seria uma sessão dupla muito doida, e é um filme que termina menos bad vibes, então ia ajudar um pouco. Mas também tem coisas problemáticas. Cara, eu vou confessar que por eu não ter muito conhecimento nesse gênero cinematográfico, ficou meio complicado de escolher alguma coisa e tal. Eu citei, o Leonardo citou ali o Coringa, né? Eu acho que tem as suas semelhanças, né? O filme do ponto de vista do vilão e tal, apesar do Coringa ter mais, como eu falei, uma construção interna do personagem. Então tu vai recomendar o Bádio. Mas não, então fica essa menção. E outra, só mais curiosidade, tipo, eu vi que o Zé do Caixão, ele tem uma série de histórias em quadrinhos, e eu não conheço, mas eu vi alguns desenhos e parecem legais os desenhos. Eu não sei o conteúdo das histórias, como é que é, mas achei curioso, assim, ele tem algumas capas aqui de histórias em quadrinhos que não sei onde são encontradas, mas sei que elas existem, então fica a menção aí também. Esse é um problema, né? Hoje em dia é difícil achar as coisas do Zé do Caixão, a conservação não é tão boa assim, os lançamentos em DVDs e Blu-rays meio que são esparsos, é bem complicado. Sim. E quadrinho, imagino, mais difícil ainda. Só uma curiosidade que eu achei interessante, esse filme que tu falou agora, o Bigote, Rafael, ele é dirigido pelo Elias Marriage. E ele dirigiu um filme que eu sempre quis ver, que eu nunca vi, que é A Sombra do Vampiro, de 2000. Sim. Tu chegou a assistir? Não. É que a premissa parece interessante, né? Que é, durante a filmagem do Nosferatu, o Murnau, que é o diretor do filme, ele contrata um ator para fazer o Nosferatu, mas esse ator acaba sendo um vampiro de verdade. Então essa brincadeira, assim, durante a... E é com o Duende Verde também, o William Dafoe. William Dafoe, parece bem legal. Muito bem desse filme, eu acabei nunca vendo. Sim. Eu vi umas partes há muitos anos e parecia bem perturbadora. A minha recomendação é mais... Acho que mais, sei lá, qualquer coisa, talvez. É o Werewolf by Night, que é um especial da Marvel do ano passado, com o Gael Garcia Bernal, que é em preto e branco, que ele faz um lobisomem, e tem uma pegada assim, mais filme de terror clássico em preto e branco. Assim, qualquer não é coisa, mesmo, criaturas da noite, venham! Serve, não tem problema. Confesso que eu não fiz o dever de casa, mas como... mas aí saem as melhores recomendações. Como eu acabei já falando no início do podcast, o Drácula de 31, com o Bela Lugosi. É muito bom esse filme. Então vou recomendar mais um, então, Plan 9 from Outer Space, do Ed Wood. Também tem coisas meio do Zé do Caixão. Lá é galhofa total, tá? Então se preparem, lá é pra rir de cabo a rabo, mas também tem influências e é muito interessante. O Ed Wood não é desprezível.
apesar de ser desprezado. Então, nós agora vamos anunciar o que vai acontecer no próximo episódio. Pra quem não sabe, o que seja todo mundo... Alexandre, tu quer chamar a Bibiana pra participar? A Bibiana não pode participar do episódio, mas vai fazer uma participação especial agora. Só um pouquinho, vou chamá-la então. Só um pouquinho. Eu ia recomendar o Vingadores... Recomenda? Guerra Infinita, porque o Alexandre falou que o Zé do Caixão é o ponto de vista do vilão. E daí isso me lembrou que o Rafael falou do Coringa, que é um filme que ele já recomendou em outro episódio. Eu vou recomendar o Guerra Infinita também, mas acho que não precisaria. Tu já recomendou o Guerra Infinita no episódio, não? Eu sei, eu já recomendei. Mas o Werewolf by Night eu também já recomendei no... Alexandre, põe no teu ouvido esquerdo que vai ficar mais fácil pra Bibi. Pronto. Eu não vou cortar nada disso, isso vai tudo pra internet. Vamos expor todo mundo. A internet vai julgar, hein? O momento que todos tememos chegou. Não te faço, Vaguinha, não te faço. Pra quem não conhece o podcast, a gente tem uma série de episódios que eu devia ter dado um título diferente, mas eu não dei lá no princípio, e então são só episódios com nomes de filmes e tu precisa ler a descrição pra entender quais se conectam com a corrente ou não. Mas é um negócio que a gente chama de A Corrente, que são filmes, um relacionado com o filme anterior, e ao final de cada ciclo a gente faz uma grande votação com o público, é super divertido, o pessoal engaja, é maravilhoso. O último vencedor foi escolhido pelo Wagner Nascimento, que foi o Mad Max, a Estradinha da Fúria. E um episódio polêmico. Próximo ciclo, a gente retoma com um participante polêmico também do podcast, o Leonardo, o defensor das causas perdidas. Participante que tá fazendo hora extra no podcast. E eu vou dizer assim, e eu vou anunciar já dizendo o meu chute, tá? Antes do Leonardo falar, pra ele rir da minha cara ou confirmar. Tá, que eu tenho certeza absoluta que ele escolheu o Venom por causa do Tom Hardy. Nossa. Não. Ah, Leonardo! Não seria uma escolha ruim. Mas não. Foi o Venom, Tom Hardy. Então, a minha conexão com Mad Max não é uma conexão temática. Até porque tu não viu temas no filme, então se fizesse essa conexão, seria... Exatamente. Eu poderia, sei lá, recomendar, uma sessão no Cirque du Soleil com bacias, coisas. Mas, enfim. Ai, Deus. Enfim, né? Não é uma... Pessoas suspiram ao meu redor. Eu tô fazendo não é uma conexão temática, é um filme de 2018, é uma conexão de elenco. Charlize Theron, loira atômica. Não. Ah. A conexão de elenco é com a Riley Keough, que tá no Mad Max, e é uma das atrizes principais desse filme que eu escolhi. Que é um filme de 2018. É o terceiro longa, acho que é o terceiro longa, de um diretor de terror que eu acho muito bom. Enfia a faca logo, Leonardo. O bastidor, tá? O Wagner ficou me enchendo o saco pra dizer pra ele qual era o filme. Me fala qual é. Daí eu tive que revelar pra ele porque ele não parou de me encher o saco. Então, você já sabe. É verdade, ele não parou de me encher o saco. Daí eu revelei pra ele. Isso é contra as regras, tá? O filme tem que ser secreto. Eu não quis, mas ele me subornou, enfim. Ele me subornou com um sorvete muito bom, mas enfim. Caminho do coração do Leonardo é muito fácil, é gelado. Exato. O caminho, não o coração. Tá, enfim, é de um diretor que já... Tá, eu não sei. É do mesmo diretor... Tá, é do mesmo diretor do Corrente do Mal. O filme se chama O Mistério de Silver Lake. Eu ouvi falar bem desse filme. Já ouvi falar. Com Andrew Garfield, Riley Keough e Topher Grace. Eu, sinceramente, assim... É um filme longo, tá? É um filme de 2 horas e 20. Eu assisti ano passado no streaming e é um filme que me fascinou, assim. É um filme que realmente me fascinou e eu... Deve ser um lixo, então, né? Gostaria de... Expectativa alta. Agora tu falou que tu não tinha me falado que te fascinou, Leonardo. Agora eu fiquei amedrontadíssimo. É um filme que me fascinou. Amedrontado. É um filme que eu gostaria de dividir esse fascínio.
Espero que seja dividido, espero que eu goste também. Gente. Eu gostei da escolha. É um filme que tá na minha lista já faz tempo. E o Leonardo não foi o único que me recomendou, tá? Só pra deixar bem claro. Olha. Que o Leonardo foi o principal, mas... parte 2, hein? E eu digo mais. Esse diretor, o Corrente do Mal, eu gosto muito. E esse filme... excelente. Eu também gosto muito. É uma pegada diferente, mas eu acho muito bom também. Mas é isso, vamos ver. Leonardo perdeu a chance de fazer uma conexão temática com Mad Max. Escolher Aquários de Sandy Jr. Mas é que Mad Max não tem temas, Wagner. Não tem temas. É um filme sobre nada. Você pode nos seguir no Instagram e no YouTube, @euqueroverofilme. Vocês podem nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Também pode nos encontrar nos podcasts encontrados. Nós voltamos toda semana e semana que vem... Deem like nos vídeos, ativem o sininho. Engajem lá, nos ajudem. Não que a gente precise de ajuda, porque nós somos milionários, porém... É legal saber que alguém tá ouvindo em algum lugar. Dinheiro, hein? Cadê o meu dinheiro, então, Scruz? Cadê o meu dinheiro também? E a da Bibi? Não tá entrando pra vocês? Vamos conversar sobre isso depois. Quer uma última palavra? Daqui a uma semana a gente volta e alguém quer dar uma palavra de despedida, alguma coisa? Eu. Cortem as unhas, senão não dá pra limpar a bunda.